17, versículo 26 e 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Amém? Os irmãos podem sentar. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Veja aqui o Senhor Jesus, ele foi questionado pelos discípulos, ou melhor, pelos fariseus, sobre como e quando havia de vir o reino dos céus. Ele já havia explicado outrora para os seus discípulos como seriam os dias da vinda dele, como seriam os últimos dias da humanidade, como seriam os últimos dias da história da humanidade, da civilização, como conheciam naquele tempo. E o Senhor Jesus, ele vai retroceder um pouco atrás e vai falar que seria como nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé, afinal, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Vamos voltar lá no começo, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 11, ou melhor, 11 e 12. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vamos entender um pouco o que é esse corromper. Haviam dois povos naquele tempo. Após a queda do homem no jardim do Éden, Adão gerou dois filhos. O primeiro, Abel, o segundo, Caim. Um certo dia, Abel se apresenta diante de Deus para ofertar o seu sacrifício, e ele leva o seu melhor. Do outro lado chega Caim. Deus conhecia a intenção do coração deste Caim, que não era boa, e desde a sua mocidade havia inveja do seu irmão. E o que aconteceu? Que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Então este Caim intenta no seu coração matar o seu irmão Abel, e foi o que ele fez. Chamou-o para o campo, armou-lhe uma emboscada e o matou. Porém depois a Bíblia vai dizer que Adão gerou um outro filho, a sua imagem e semelhança. Este filho chamava-se Sete. Da geração de Sete saíram homens piedosos, homens que buscavam ao Senhor, homens que eram chamados de filhos de Deus, por obedecerem ao Senhor, por sacrificarem ao Senhor, por adorarem ao Senhor, por devotarem a sua vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso, homens que conheciam ao Senhor e que andavam com o Senhor. Só que do outro lado havia a geração de Caim, geração perversa, geração que havia se corrompido com o pecado, geração que havia, aleluias, homicídios, que havia adultérios, que havia todos os tipos de males. Enquanto a geração de Caim estava toda corrompida, buscando o seu pecado, buscando as suas coisas, Deus não estava lá tão preocupado com estes, com o modo que eles andavam ou viviam, porque ele tinha do outro lado quem o adorava, quem pregava a verdade naquele tempo. Creio eu que os filhos de Sete pregavam a verdade de Deus, pregavam a santidade, pregavam contra o pecado, pelo seu estilo de vida. Homens piedosos. Só que um dia, como nós vemos no começo do capítulo 6, aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas
que a escolheram. Chegou um dia então que os filhos do homem, ou seja, os filhos de Caim, os filhos do pecado, os filhos da impiedade, geraram muitas filhas, e essas filhas eram formosas aos olhos. Então agora os filhos de Deus, os descendentes de Sete, olham para estas filhas e se apaixonam. Eles começam a andar na face do Senhor, diante da face de Deus, como se nada houvera acontecido. Eles se apaixonaram pelo mundo, se apaixonaram pelo estilo de vida mundano, pelo estilo de vida ímpio. Eles olharam para os filhos de Caim, para as filhas de Caim, para o pecado que eles se corrompiam e resolveram se corromper também. No momento em que os filhos de Deus começam a se corromper, aí Deus vai se irar com toda a humanidade, porque Ele guardava a ira daqueles filhos que eram da ira, mas Ele guardava o seu amor para os filhos que eram dele, para aqueles que devotavam sua vida a Ele. Mas agora aqueles filhos que devotavam sua vida a Ele passaram a se corromper. Nesse momento Deus olha para a terra, Deus olha para o seu povo amado e querido, que estava se corrompendo com as coisas do mundo, corrompendo-se com a impiedade. Eles pegavam do altar dos deuses estranhos e colocavam no altar de Deus, como se nada houvera acontecido. Eles pegavam as músicas que os ímpios cantavam e cantavam para Deus também, como se fosse algo normal. Eles se corromperam de toda a forma, e isso atraiu sobre toda a humanidade a ira de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 38. Mateus 24, 38, vai nos dizer um pouco da primeira consequência dessa corrupção dos filhos de Deus. Qual é a primeira consequência? A indiferença espiritual. Mateus 24, versículo de número 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus aqui está comparando, assim como lemos em Lucas, está fazendo uma comparação. A geração da qual ele iria voltar, como estaria com a geração de Noé, porque estariam a mesma coisa. E a primeira coisa que assolou a vida dos filhos de Deus foi a indiferença espiritual. Por quê? Eles não estavam preocupados com a vontade de Deus, com o que Deus queria. Eles preferiam buscar comer e beber, casar, dar-se em casamento. Eles preferiam talvez assistir a um esporte, talvez ficar assistindo a um teatro, a um filme. Eles preferiam as coisas que davam prazer à carne. Então se alguém dizia: ei, vamos orar a Deus, estou ocupado, tenho uma festa. Ei, vamos buscar a face do Senhor, não posso, tenho que preparar meu casamento, eu tenho que procurar uma mulher para me casar. Está todo mundo casando, eu tenho que casar também. Não dá. Tem parente lá em casa, fez aquele monte de comida, eu preciso comer com eles. Não, meus parentes lá de longe, lá do outro lado da Mesopotâmia, chegaram na minha casa, então eu preciso recebê-los. Eu não posso ir adorar a Deus agora, eu não posso ir à festa do Senhor, eu não posso cultuar a Deus. Ei, eles entraram em um comodismo, em uma frieza espiritual. Não é semelhante nos dias de hoje, não é semelhante com o que tem acontecido nos dias de hoje. Talvez nós viemos à igreja, mas passamos o culto inteiro pensando na nossa casa, pensando no próximo capítulo da novela que vai passar amanhã. E aí, será que a muralha de Jericó vai cair ou não vai? Talvez pensamos, talvez alguns pensem no namoradinho da escola, talvez algum pense
pastor não estiver vendo. Talvez alguém estava parando pensando no jogo de futebol. Será que o Palmeiras vai ser campeão esse ano ou não vai? Talvez alguém estava pensando lá fora no que vai fazer amanhã, em como vai ser amanhã, mas não prestava culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que assolou os filhos de Deus nos tempos de Noé foi a indiferença espiritual, e é a mesma coisa que assola as nossas igrejas do século 21. Ninguém está nem aí para a palavra de Deus, ninguém quer adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Ninguém quer cultuar a Deus como Ele quer ser cultuado. Ninguém quer buscar a face do Senhor. Não há quem busque, nenhum sequer. Não há um que se preocupe com santidade, nenhum sequer, porque estão se corrompendo. A indiferença espiritual entrou. O que mais que aconteceu com o povo? A segunda consequência, ainda em Mateus 24, versículo 12, aconteceu que foi se multiplicando a iniquidade, foi se multiplicando o pecado, a indiferença, a frieza espiritual. Aquele povo pensava tanto nas suas coisas, que no dia em que veio o dilúvio, eles só perceberam porque a água estava subindo. Senão eles não iam perceber. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não espera você ligar a sua televisão no Jornal Nacional e receber a notícia de que milhares de pessoas do mundo inteiro desapareceram, para que você perceba o que está acontecendo. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Foi exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. A iniquidade se multiplicou, o amor de muitos se esfriou, de sorte que um homem chamado Lameque, ele chega a dizer que Caim, por matar um homem, aquele que matasse Caim, receberia 7 vezes mais de condenação, mas aquele que ferir a Lameque, que matou 2 homens, esse receberá 70 vezes mais. Os homens estavam se corrompendo. A iniquidade entrou e o amor, por 2 coisas, se esfriou. Primeiro, o amor pelas coisas santas de Deus. Segundo, o amor pelo próximo, pelo ser humano. Não havia amor entre um e outro. Um queria passar a perna do outro. Um queria subir em cima do outro. E o amor pelas coisas santas. Já não se adorava mais Deus. O cântico dos filhos de Deus agora não era o santo, santo, santo. O cântico agora era: preciso de uma bênção. Eu quero a minha bênção. O Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que me dar. Ei, Senhor, me dá o que é meu logo. Senhor, eu quero. Senhor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Era o louvor, irmãos, que era adorado o nosso Deus. Mudou. O amor pelas coisas sagradas se esfriou. O amor pela humanidade se esfriou. E então começaram a surgir falsos profetas e falsos salvadores. Ainda em Mateus 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Agora imagina que alguém começa a dizer que Deus não estava se agradando do que eles estavam fazendo, que alguém ousa levantar-se para dizer: ei, o que você está fazendo não agrada a Deus. Mudem, voltem para como eram antes, voltem a adorar a Deus de verdade, voltem a buscar a face do Senhor. Mas então se levantam pessoas. No mesmo capítulo 6 de Gênesis, vai dizer que naquele tempo havia um gigante sobre a terra, eram os homens valentes e fortes.
Aqueles homens eram admirados, talvez idolatrados, talvez considerados como deuses por causa da sua alta estatura, por causa da sua beleza e da sua formosura. Aqueles homens talvez deviam ter chegado e falado: olha, nada vai acontecer, não temam, porque Deus ele é bom e vai te dar, não importa o que você está fazendo, Ele te ama. Sabe por quê? Porque você é raridade, você é mais precioso que o ouro puro de Ofir. Ei, não tema, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um milagre, Deus vai abrir a porta. Ei, não dá ouvido a esse cara que está falando que tudo vai ser destruído, não. Não dá ouvido a esse cara que está falando que vai chegar ao fim, não, que Deus está irado com vocês, que não, porque Deus ele é só amor, não tem ira nele, não tem justiça nele, ele é somente amor. E começaram a levar o povo a um pecado espiritual tão grande. Eles achavam que eles eram santos, mesmo estando em pecado. Eles achavam que eles eram os grandes adoradores, a geração do avivamento, mesmo estando mergulhados em pecados. Sabe o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Talvez uma das consequências finais. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Agora os filhos de Deus tornam-se o império da soberba, se tornam soberbos. Eles acham que eles são santos, mesmo mergulhados em pecados. Acham que Deus, Ele só está olhando, aleluias, para dentro do coraçãozinho dele. Mas aos olhos dele, o coração dele é puro. Mas a palavra do Senhor já diz, aleluias, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Ei, irmãos, o coração do homem não é bom, irmãos. É por isso que nós dependemos de Jesus Cristo, porque se o nosso coração fosse bom, não precisaríamos de Cristo para ser salvos. Agora a soberba entra no meio do povo de Deus. Eles pensam que eles são ricos, porque têm material, porque talvez tenham dinheiro, porque talvez a sua igreja é gigante, é grandona, cabe 3, 4 mil pessoas. Eles pensam que eles são ricos e que de nada tem falta e que não precisam de nada, porque os instrumentos que eles tocam são os melhores, porque as roupas que eles vestem são as melhores. No meio de tudo isso, no meio de toda essa soberba, de toda essa corrupção do Filho de Deus, ele faz o seguinte: o Senhor Deus olha por toda a terra e encontra um homem que não se prostrou perante o mundo, um homem que não se prostrou perante a corrupção, um homem que não mudou o seu louvor, um homem que não mudou os seus sacrifícios perante Deus, um homem que não mudou os seus costumes diante de Deus, um homem que olhou para o mundo e viu desprezo por aquela impiedade, por aquele pecado, por aquele sistema diabólico e falido. Ele encontra Noé. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Olha no que ele transforma Noé. 2 Pedro 2, 5. Não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Olha quem ele era. Quem era Noé? Pregoeiro da justiça. Noé era o pregoeiro da justiça. Então Noé se levantava condenando: ei, arrependam-se que o fim está próximo, arrependam-se porque vai vir um dilúvio, arrependam-se porque Deus vai destruir todas estas coisas, arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus, mudem o seu louvor, voltem a adorá-lo a Ele na beleza da santidade dEle, voltem a dizer que Ele é santo, voltem a dizer que toda a terra está cheia da Tua glória. Ei, volta a cantar os cânticos espirituais, ei,
volta a meditar na palavra de Deus. Ei, volta a congregação dos justos, volta, filhos. Mas o povo comia, bebia, casava-se e dava em casamento, e Noé estava falando sozinho. Agora eu quero que você feche os seus olhos, e você vai imaginar agora que você é Noé. Não, isso não é um ato profético, porque eu não acredito em ato profético, a Bíblia não dá base para ato profético. Mas você vai imaginar agora que você é Noé, que você está orando na tua casa, de repente, o Espírito de Deus te toma, e começa a falar com você, e Ele te leva por este país chamado Brasil, o país em que você mora, e Ele te leva para uma cidade em Minas Gerais chamada Montes Claros, e Ele diz aí, olha, neste lugar aqui tem uma falha geológica, é um dos poucos lugares do Brasil em que pode acontecer um grande terremoto. Agora veja o que eu vou fazer. De repente você vê toda a terra tremendo, e num piscar de olhos você está em cima do edifício Banespa, na cidade de São Paulo, no coração do centro de São Paulo. E ali do alto do maior edifício da cidade de São Paulo, você contempla a Avenida Paulista rachada em dois, seus prédios caindo aos pedaços, multidões correndo de medo, carros batidos. E você arregala seus olhos, até que o Espírito te toma e você vê aquele edifício caindo, partindo em dois e derrubando os edifícios ao redor. De repente você está na cidade do Rio de Janeiro, e do alto do morro do Corcovado, você vê o Cristo Redentor caindo, você vê o Pão de Açúcar rachando no meio e se tornando em dois. Você vê aquela lagoa Rodrigo de Freitas, onde aconteceu as Olimpíadas, se secando de forma misteriosa. O chão se abrindo e engolindo metade da cidade do Rio de Janeiro. Aí você volta para Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, e Deus te mostra o estrago desse grande terremoto que aconteceu ali. E você dobra o teu joelho, e quando você vai olhar para o céu para clamar, desce um telão na tua frente, e é um noticiário. E você vê naquele noticiário alguém dizendo, após um grande terremoto, na região de Montes Claros, um grande maremoto encobre toda a costa litorânea brasileira. Já não existe mais arquipélago de Fernando de Noronha, já não existe mais Salvador, Baixada Santista, de lá de cima das belas praias do Maranhão, até a Barra do Chuí, lá no Rio Grande do Sul, está tudo encoberto por água. E quando não bastasse, ouve-se a notícia, um terremoto com epicentro no Peru, devasta todo o norte do país. Aí você começa a chorar e clama, mas Deus, por que isso tudo está acontecendo? E Deus diz, porque o meu povo se corrompeu, porque o meu povo andou em pecado, porque o meu povo mudou a minha glória e transformou na glória de homens, porque o meu povo tirou o centro do culto que era eu, para colocar eles. E Jesus ainda vai dizer, este é o som da última trombeta, este é o som da trombeta que convoca a igreja, a minha igreja amada, o meu povo, o meu Noé reservado, que ainda anda em santidade, que ainda busca a minha vontade. Eia, é o último chamado de Deus, para que você volte a adorá-lo, para que você volte a buscá-lo, porque o fim está próximo. Deus está fazendo a última chamada para a igreja, noiva do Cordeiro, lavada e remida, voltar a orar. Oh meu Deus! A igreja no Brasil é a igreja que menos ora. Todos estão iludidos com água ungida, lenço ungido, rosa ungida, óleo ungido, oferta ungida, pastor ungido, apóstolo ungido, igreja ungida. Chega, irmãos, de clamar nome de placa de igreja, chega de clamar nome de pregador, chega de clamar nome de cantor,
voltar a dobrar o joelho e buscar a face do Senhor. Como será nos dias de Noé? Será nos dias da vinda do Filho do Homem. E você pergunta para Deus: Senhor, o que é que nós vamos fazer? O que nós, a tua igreja, que ainda te amamos, vamos fazer? E o Senhor manda a palavra profética, Joel capítulo 2. E o Senhor vem mandando a palavra profética. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Agora você imagina que no meio daquela visão, quando você clama: Senhor, o que faremos? Ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ei, você pode impedir, meu irmão, que a ira de Deus seja derramada no teu país. Você pode impedir, meu irmão, que a ira de Deus seja derramada, porque hoje, se você não sabe, o Brasil é uma nação completamente com o evangelho corrompido. Eia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte são berços de hereges, berços de heresias, berços de falsos profetas. Ei, meu irmão, é tempo da igreja, noiva do Cordeiro, que ainda guarda a palavra, se arrepender. Se arrepender do que então, irmão? Se arrepender de ter deixado de orar, se arrepender de ter deixado os louvores ao Senhor e cantado os louvores que dizem para mim, por mim, para mim, meu sonho, minha vontade. É tempo de voltar aos pés da cruz, é tempo de deixar tudo nos pés da cruz. Você pode ter entrado aqui nesta noite com o pecado que for, com a vida destruída do jeito que for. O Senhor Deus Todo-Poderoso manda eu te dizer: coloque-se nos pés da cruz. Para terminar, Apocalipse capítulo 22. É tempo de voltarmos a orar. Mas, meu irmão, se eu sozinho orar, se o pastor da igreja sozinho orar, se a liderança sozinho orar, não adianta. Ele quer a igreja aos pés da cruz. Ele quer a igreja aos pés da cruz. Você ainda não entendeu? O Senhor Jesus está tocando a trombeta aqui nessa noite, clamando vocês, cada um de vocês, irmã Sueli, irmã Simone, irmã Cidinha, Peterson, Caio, Kelvin. Deus está tocando a trombeta aqui nessa noite. Volta à oração. Por que você não ora como você orava 10 anos atrás? Por que é que você não ora como naquele dia que você estava passando necessidade? Oh, meu Deus! Por que é que você não ora como no dia em que Ele fechou as portas? Por que é que você não levanta um clamor pela tua igreja? Você está vendo gente se corromper, você está vendo gente desviar. Por que é que a igreja não reage? Eia, o Senhor Deus manda te dizer: reage, igreja! Aleluia. Apocalipse 22, versículo 12. Assim diz o Senhor Jesus: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros,
os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas da igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Igreja, a fonte foi aberta. A fonte transbordante foi aberta. Naquela cruz do Calvário, o Senhor Jesus abriu a água da vida, a fonte da água da vida, a fonte que jorra a água para a vida eterna. E Ele diz: aquele que tem sede, venha, venha, venha. É tempo de arrependimento, é tempo de se prostrar aos pés da cruz e tomar da água da vida. Ei, irmão, nessa noite é tempo de se arrepender, de ter cantado músicas idólatras, de ter cantado, irmão, eu estou falando de música gospel mesmo, irmão. É tempo de se arrepender de ter cantado a minha bênção, o meu, eu, pra mim, me ama. É tempo de dizer: te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero. Senhor, eu me prostro aos teus pés. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tu és santo, 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 santo. Ei, é tempo de tomar da água da vida, irmão. Fica de pé que nós vamos orar essa noite. E eu convoco você, irmão. Você que há muito tempo não ora. Falava em línguas, mas hoje não fala mais. Você que se acomodou na fé, que se tornou frio na fé. Talvez você ainda não tenha se corrompido, mas talvez você já se corrompeu também. Eu te convido essa noite a um arrependimento. Eu te convido essa noite para voltar o teu coração para Deus. Porque a palavra profética foi lançada. Eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que cedo venho. Ele disse, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e fechou as portas. Ei, irmãos, hoje a igreja está comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Até quando? Até o dia em que a noiva do Cordeiro, aquela que busca, que ora, que jejua, que clama, entrar, aleluias, no reino, e as portas se fecharem.